Ela lhe fechou a porta na cara ao milionário que a tinha traído. 3 anos depois, ele conheceu os filhos que nunca soube que existiam. Sofia Pires não se lembrava de como tinha chegado do restaurante ao apartamento de Diogo. O seu coração batia tão violentamente que sentia que poderia colapsar as costelas por dentro. As suas mãos tremiam, ainda apertadas pelo que acabara de ver. Diogo, sentado numa mesa à luz de velas, em frente a uma morena impressionante, a rir da mesma maneira natural em que costumava rir com Sofia. Ele não se tinha apercebido de que ela estava do outro lado da rua, ou talvez o tivesse notado, e escolheu não reagir. Isso doeu mais do que a imagem em si. Não foi a mulher o que a destroçou. Foi a familiaridade, a naturalidade, o momento. Sofia tinha acabado de encontrar a coragem para lhe falar do bebê, do seu bebê. Havia ensaiado o momento na sua mente o dia todo, a imaginar cada versão de como poderia correr. Nunca imaginou que primeiro o veria com outra pessoa. Quando chegou ao apartamento que uma vez tinham partilhado, tudo o que restava da sua calma era uma raiva sustentada pela desilusão. Diogo abriu a porta com um sorriso descontraído, ainda com a sua camisa e casaco impecáveis, sem esperar nada de invulgar. A sua expressão mudou no momento em que viu o rosto dela. «Eu vi-te com ela», disse Sofia com voz fria, tranquila, definitiva. Diogo pestanejou atordoado. «Espera, Sofia, não é o que pensas». Mas ela já estava a recuar, uma mão protetora sobre o seu ventre, a outra a agarrar a porta. Ele aproximou-se, mas ela a fechou com estrondo antes que ele pudesse dizer mais uma palavra. O eco da porta a fechar-se entre eles foi mais forte do que qualquer coisa que tivessem dito. Naquele momento, algo dentro dela se partiu, mas algo mais se endureceu. Sofia sempre tinha sido indulgente, sempre suave, sempre compreensiva. Mas isto era um limite que não podia ignorar. Ela tinha confiado em Diogo Castro, o menino de ouro do mundo da tecnologia, o encantador CEO com olhos azul gelo e uma ambição maior do que qualquer arranha-céus. Havia acreditado que ele a via não apenas como alguém temporário, mas como alguém real. Estava errada. Essa noite, Sofia não chorou, não no início. Fez uma mala com mãos a tremer, deixou as suas chaves na bancada e saiu para a cidade sem nada mais do que um filho a crescer dentro dela e um futuro que teria de construir sozinha. Estava a chover. Não fugiu da chuva, deixou que a encharcasse por completo. Pela manhã, estava num comboio rumo ao norte, longe de Lisboa, das câmaras de flash, do império multimilionário de Diogo. Encontrou uma pequena vila a 2 distritos de distância, tranquila, lenta, segura. Alugou uma casa modesta com pintura a descascar e erva crescida. O senhorio não fez muitas perguntas. Isso era bom, porque ela não tinha muitas respostas. A sua gravidez progrediu com a solidão como a sua companheira mais próxima. Houve consultas médicas às quais assistiu sozinha, ecografias que observou com espanto agridoce e livros para bebés que leu a meio da noite, porque conciliar o sono não era fácil. A imagem de Diogo com outra mulher nunca a abandonou. Cada vez que tentava racionalizá-lo, dizer a si mesma que talvez realmente fosse algo inocente, a dor se intensificava. Já não queria explicações. Queria pá. Quando nasceram os gêmeos, 2 meninos perfeitos com cabelo castanho e olhos azul cristal, chamou-lhes Martim e Mateus. Deu a ambos o seu apelido, sem segundos nomes, nenhum rastro do homem que se tinha desvanecido das suas vidas antes de eles sequer respirarem. Eram seus, completamente. E, no entanto, não importava quão longe fugisse,
Diogo Castro continuava a ser um homem sussurrado pelo mundo. Estava em todo o lado, nas manchetes, nos anúncios, nas entrevistas, a falar sobre inovação e visão, sem mencionar nunca a mulher que deixou para trás ou os filhos que não sabia que tinha. Sofia silenciou cada menção a ele. Deixou de olhar para revistas, deixou de ver notícias de tecnologia. Mas, por vezes, a altas horas da noite, perguntava-se se alguma vez ele sentia que algo lhe faltava, que em algum lugar 2 meninos que se pareciam com ele estavam a aprender a rir, a andar, a viver sem ele. Ela dizia a si mesma que não precisava dele. Na maioria dos dias, acreditava nisso. Mas a verdade, enterrada sob todas as camadas de força e silêncio, era que uma parte dela ainda recordava quem tinha sido ele, antes da mentira, antes da traição, o homem que tinha amado, o homem em quem tinha confiado o suficiente para carregar um futuro dentro dela. Mas esse homem tinha desaparecido, e ela tinha de se tornar forte o suficiente para não olhar para trás nunca mais. A nova vida em Mil Fontes. A vida na tranquila vila costeira de Vila Nova de Mil Fontes movia-se à metade da velocidade de Lisboa, mas para Sofia era exatamente o que ela precisava. O ar salgado, o ritmo das marés e a ausência de perguntas deram-lhe algo que não sentia há meses. Controlo. Não conhecia ninguém quando chegou, e esse anonimato se tornou o seu escudo. Alugou uma pequena cabana desgastada pelo tempo nos arredores da vila, suficientemente perto do mercado, mas suficientemente longe dos vizinhos. As paredes eram finas, o aquecimento pouco confiável, e o telhado rangia a cada tempestade. Mas era sua. Um lugar para desaparecer, para sarar e para se preparar para o que vinha. A sua gravidez progrediu numa névoa de tranquila resiliência. Sofia nunca tinha imaginado que o enfrentaria sozinha, mas à medida que os dias se convertiam em semanas, ela adaptou-se. Aprendeu a lidar com a fadiga enquanto trabalhava a partir de casa, equilibrando projetos de design freelance com vitaminas pré-natais e leituras intermináveis. Investigou tudo obsessivamente: partos naturais, padrões de sono de bebés, horários de amamentação, porque o planeamento lhe dava algo a que se agarrar. Não tinha Diogo, mas tinha conhecimento, e isso a fazia sentir-se menos assustada. A primeira vez que ouviu ambos os batimentos durante uma ecografia, chorou. Não porque tivesse medo, mas porque, naquele momento, a solidão deu lugar a algo completamente diferente. Espanto. 2 deles. 2 vidas diminutas. Não tinha esperado gêmeos, e a ideia de criar 2 meninos sem apoio era esmagadora. Mas também sentiu uma espécie de alegria elétrica. Significava que não estaria sozinha. Não realmente. À medida que o seu ventre crescia, começou a falar-lhes. Pelas noites, deitava-se no seu sofá gasto e lhes falava em voz baixa aos pequenos que ainda não conhecia. Contava-lhes histórias da sua infância, sobre o seu amor pela arte, sobre a música e as estrelas. Nunca mencionou o pai deles, nem uma só vez. Convenceu-se a si mesma de que não precisavam de saber, de que o seu mundo estaria completo, mesmo sem uma peça em falta. Quando chegou o momento do parto, foi longo e brutal. Sofia não tinha ninguém na sala de espera. Ninguém que caminhasse pelos corredores com preocupação. Ninguém que lhe segurasse a mão quando a dor a torcia como um raio. Mas superou-o com cada grama de força que tinha armazenado na sua alma. Quando chegou Martim, soltou um grito agudo e desafiante que ressoou na divisão. Momentos depois, Mateus chegou em silêncio, o seu pequeno peito a subir e a descer, com a calma de alguém mais velho do que os seus minutos.
As enfermeiras sorriram e lhes chamaram meninos milagre. Sofia os segurou a ambos nos seus braços, pele com pele, e naquele momento soube que a sua vida nunca mais lhe pertenceria apenas a si mesma. Os primeiros meses se confundiram uns com os outros, noites sem dormir, biberões às 3 da manhã, canções de embalar cantadas entre bocejos e lágrimas. Martim era inquieto, sempre a dar pontapés, curioso, impossível de manter quieto. Mateus, em contraste, era calado e demorava a chorar, sempre a observar o seu irmão com olhos grandes e pensativos. Sofia levava um diário onde escrevia tudo, os marcos, os medos, as coisas divertidas que faziam. Tornou-se a sua forma de registrar uma história que só ela presenciava. Mas também houve dias difíceis, dias em que o isolamento se sentia esmagador, dias em que ambos os meninos estavam doentes e ela tinha de correr entre os seus berços com um termômetro numa mão e compressas frias na outra. Houve momentos em que ficava a olhar para o seu telemóvel, tentada a procurá-lo, a ver a sua cara, nem que fosse por um segundo, mas nunca se permitiu escrever o seu nome. A tentação de o contactar era sempre esmagada pela recordação daquela noite, de quão rápido ele tinha sorrido a outra pessoa, de quão rápido se tinha tornado um estranho. E, no entanto, a ausência de Diogo estava em todo o lado, nas perguntas que o pediatra fazia sobre os antecedentes familiares, no espaço em branco, no certificado de nascimento, no facto de que ela só tinha de decidir tudo sobre o futuro deles. Ainda assim ela aguentava, por eles. Com o tempo, a vila tornou-se lentamente familiar. A mulher da padaria sempre guardava um rolo de canela extra para Sofia às sextas-feiras. O ancião que geria a loja de ferragens deu-lhe de presente uma estufa de aquecimento usada quando soube que tinha gêmeos. Não era próxima de ninguém, mas já não era invisível. Tornou-se na valente mãe jovem, com os meninos lindos. Ninguém lhe perguntava pelo pai deles. Ninguém precisava. Todos assumiam o que ela lhes deixava assumir. Quando os meninos fizeram 2 anos, organizou uma pequena festa no pátio traseiro. Só balões, cupcakes que ela mesma fez e uma lista de reprodução de canções acústicas suaves com as quais eles gostavam de dançar. Martim corria em círculos a perseguir bolhas. Mateus tentava empilhar blocos de plástico numa cadeira dobrável. Sofia os observava, de joelhos na relva, e apercebeu-se de algo simples e devastador. Eles eram suficientes. E, no entanto, uma parte dela ainda carregava a história que tinha enterrado, o amor que uma vez teve, a traição que nunca chegou a resolver, e a verdade que nunca se tinha atrevido a contar. Porque não importava o quanto tentasse apagar Diogo da sua vida, não podia apagá-lo dos rostos deles. Cada vez que Martim levantava uma sobrancelha como ele, ou que Mateus semicerrava os olhos quando estava concentrado, sentia o eco de um homem que não tinha ideia do que tinha deixado para trás. Mas nunca disse uma palavra. Ainda não, nunca, se pudesse evitá-lo. Porque os seus filhos mereciam uma vida sem fantasmas, e ela finalmente tinha construído uma, a bengala e a consistência. Quando Martim e Mateus fizeram 3 anos, Sofia tinha desenvolvido um ritmo que, embora fosse esgotante, a fazia sentir poderosa de uma maneira que nunca antes tinha conhecido. Os seus dias começavam antes do amanhecer e terminavam muito depois de os meninos terem adormecido. Cada manhã, lhes preparava papas de aveia com rodelas de banana, lhes penteava o seu suave cabelo castanho e ouvia as suas pequenas vozes a discutir sobre que meias usar. Era caótico, e terno, e cada detalhe importava.
Tinha se convertido no tipo de mãe que nunca pensou que teria de ser, presente em cada segundo, mesmo quando o seu corpo ansiava por descansar e a sua mente rodopiava com preocupações que não podia dizer em voz alta. Martim tinha se tornado um turbilhão de energia, sempre a saltar de uma atividade para outra, a gritar perguntas, a apontar o óbvio como se o descobrisse pela primeira vez. Amava os caminhões, os cães e a música e cantava a plenos pulmões, mesmo que não soubesse a letra. Mateus, em contraste, era calado e observador, muitas vezes optando por olhar para o seu irmão à distância antes de se juntar. Era gentil com os animais e as pessoas por igual, com um olhar pensativo que fazia Sofia perguntar-se o que poderia estar a pensar. Muitas vezes ela dizia que eram o dia e a noite, mas ambos nasceram sob a mesma tempestade de amor e dor. Ela não conseguia imaginar um sem o outro. O laço deles era inquebrável. Mesmo quando brigavam, reconciliavam-se em minutos. Se Martim se arranhava o joelho, Mateus corria a buscar um curativo. Se Mateus não conseguia alcançar um brinquedo, Martim arrastava uma cadeira pela divisão sem que lhe fosse pedido. Às vezes falavam a sua própria linguagem, metade palavras, metade olhares, e Sofia muitas vezes sentia que estava a observar um pequeno universo que se tinha formado entre eles, no qual ela tinha a honra de orbitar. O trabalho era constante, mas nunca fácil. Sofia aceitava projetos freelance à noite enquanto os meninos dormiam, desenhando logótipos e websites para pequenas empresas e artistas locais. Não era glamouroso, mas pagava as contas, mantinha a comida na mesa e lhe permitia ficar em casa com os gêmeos durante o dia. Sacrificou tudo por essa liberdade: sono, conforto, vida social, mas valia a pena. Eles valiam a pena. Ainda assim, mesmo na tranquila segurança da vida que tinha construído, havia momentos de incerteza pungente. Às vezes, quando os meninos brincavam lá fora, Sofia sentava-se no alpendre e olhava para a rua, meio à espera que aparecesse uma carrinha preta ou uma figura familiar. Ela se desfazia do pensamento. Diogo não sabia onde ela estava, e mesmo que soubesse, não tinha vindo procurá-la. Essa era a verdade a que se agarrava. Ele tinha tomado a sua decisão. Ela tinha tomado a sua. Então veio a foto. Aconteceu numa quente manhã de primavera no mercado. Sofia tinha levado os meninos a escolher morangos e girassóis, algo que faziam todos os sábados. Um fotógrafo local estava a documentar mães na natureza, tirando fotos espontâneas de famílias como parte de um projeto de blog para sentir-se bem. Sofia não deu muita importância quando ele lhe pediu para tirar algumas fotos. Ela acedeu educadamente. Segurou a mão de Martim numa e a de Mateus na outra, e riu enquanto eles a arrastavam em direção a uma pilha gigante de pão fresco. O fotógrafo lhe agradeceu e lhe entregou um cartão de visita, prometendo identificá-las se as fotos fossem usadas. Ela se esqueceu disso quase de imediato. Mas uma semana depois, o seu rosto estava em todo o lado. A publicação do blog tinha se tornado viral. Mãe solteira de gêmeos conquista corações no mercado de Vila Nova de Mil Fontes. Os comentários inundaram com elogios, perguntas, especulações. As pessoas queriam saber quem ela era, de onde vinha, como se safava sozinha. Alguém o voltou a publicar no Twitter, depois no Instagram, depois nos fóruns nacionais de parentalidade. Sofia tentou ignorar. Disse a si mesma que acalmaria, mas a foto, ela a rir ao sol com 2 meninos que refletiam os olhos de Diogo, agora flutuava pela internet como um rasto de sinalização. Ela não dormiu durante 3 noites depois de acontecer. A possibilidade de ser encontrada
de o seu passado a alcançar, roía-lhe cada canto da mente. Verificava o seu e-mail compulsivamente e depois odiava-se a si mesma por o fazer. Ao quarto dia aconteceu. Abriu a sua caixa de entrada e paralisou. Uma nova mensagem. Sem assunto. Remetente. Diogo Castro. Ficou a olhar para ela durante quase 10 minutos antes de carregar. Apenas havia 3 palavras dentro. Sofia. Sou eu. Sem explicação, sem acusações, sem raiva. Apenas uma presença a reaparecer no seu mundo como um fantasma que, de repente, se lembrava de que uma vez tinha sido real. Ela não respondeu. Não conseguia. As suas mãos tremiam. A sua respiração ficou-lhe presa na garganta. Os meninos estavam a dormir a sesta. A casa estava em silêncio, mas dentro do seu peito tudo gritava. Diogo a tinha encontrado e nada voltaria a ser o mesmo. O dia da verdade e a mentira. Sofia não voltou a abrir o e-mail durante 3 dias. Leu uma vez aquelas 3 simples palavras e depois o deixou repousar na sua caixa de entrada, como um relógio a fazer tic-tac. Continuou com a sua rotina, vestindo os meninos, dando-lhes de comer, saindo a caminhar. Mas algo tinha se quebrado na calma que tinha construído com tanto cuidado. Não conseguia parar de perguntar-se como ele a tinha encontrado, se ele próprio tinha visto a foto ou se alguém mais lhe a tinha enviado. E, sobretudo, perguntava-se por que, depois de todo este tempo, ele se estava a comunicar agora. Na terceira noite, depois de os meninos terem adormecido, emaranhados na sua pequena cama partilhada, Sofia sentou-se na escuridão na mesa da cozinha. A lâmpada por cima pestanejava suavemente enquanto o cursor piscava num ecrã de resposta em branco. Não sabia o que queria dizer. Uma parte dela queria gritar, exigir respostas, lançar-lhe cada recordação dolorosa em fragmentos irregulares. Outra parte dela queria apagar o e-mail e fingir que nunca tinha chegado. Mas a parte que não podia ignorar era a que lhe sussurrava a verdade. Ele tinha o direito de saber, não de os reclamar, não de apagar o passado, mas de saber. A sua resposta foi breve. Não sei por que é que me escreves, mas eles existem. São lindos e são meus. Não preciso de nada de ti. Só preciso que entendas que não lhes deste nada, até agora. Ela não esperava uma resposta. Enviou-o e fechou o computador portátil, como se ao fechá-lo pudesse selar a parte do seu coração que acabava de se abrir de novo. Mas Diogo respondeu, no dia seguinte: não quero tirar-lhes nada, só quero vê-los, ou a ti. Cometi erros, mas por favor, deixa-me pelo menos explicar o que aconteceu. Sofia ficou a olhar para o ecrã durante muito tempo. Recordou a sua voz, a sua risada, a forma como ele costumava ajeitar-lhe uma madeixa de cabelo atrás da orelha quando ela era demasiado teimosa para chorar. Também recordou a traição, a outra mulher, as chamadas sem resposta, o silêncio que se seguiu. E agora, aqui estava ele, a pedir uma conversa pela qual deveria ter lutado há anos. Ela não respondeu nesse dia. Mas na semana seguinte, disse-lhe para vir à Vila Nova de Mil Fontes se falava a sério. Não lhe deu uma morada, não lhe fez promessas, apenas um lugar e uma hora. O parque perto da água, a sexta-feira ao meio-dia. Não sabia se ele viria, não sabia se realmente queria que o fizesse. A sexta-feira chegou com um céu meio coberto de nuvens, e um vento do oceano que trazia o aroma a sal e algas marinhas. Sofia vestia um pullover e umas jeans, com o cabelo apanhado numa trança baixa. Deixou os meninos em casa com uma ama. Este momento, esta confrontação, não era para eles. Ainda não. Quando o viu a caminhar pelo trilho,
Algo no seu peito se retorceu. Diogo parecia mais velho, não envelhecido de má maneira, mas mudado. O seu rosto era mais afiado, os seus olhos mais fundos, como se o tempo tivesse desgastado a perfeita aparência que sempre tinha mantido. Não usava fato, apenas jeans escuras e um casaco, as mãos nos bolsos, os ombros ligeiramente curvados. Parecia um homem que tinha estado à espera deste momento muito mais tempo do que ela. "Olá", disse quando a alcançou com voz tranquila, como se tentasse não quebrar o ar frágil entre eles. Sofia não falou no início, ela o estudou, insegura se estava a olhar para o homem que uma vez a tinha feito sentir invencível, ou para o homem que a tinha deixado desaparecer sem lutar. "Eu vi a foto", disse ele. "No início pensei que não podia ser tu, mas depois vi os meninos." "Não são só meninos", respondeu ela. "São teus filhos." Ele fechou os olhos por um momento, como se o peso dessas palavras o pressionasse como a gravidade. Não o sabia. Sofia, juro, se o tivesse sabido. Se o tivesse sabido... "O quê?" interrompeu ela com a voz a subir. "Terias ficado? Terias lutado?" Porque o homem que eu vi com outra mulher essa noite não parecia confuso, Diogo. Parecia feliz. Ele ficou atônito. "Essa mulher era a minha irmã. Não tive a oportunidade de te o dizer. Não queria que a sua adição se tornasse pública nos meios de comunicação. Por isso o mantive em privado. Ia pedir-te em casamento essa semana. O anel já estava no meu bolso quando tu te foste." Sofia sentiu o estômago afundar. As palavras atingiram-na como água fria e por um segundo se esqueceu de como respirar. "Não, não digas isso. É a verdade", disse ele. "Mas não te persegui. Isso é minha culpa. Pensei que te foste embora porque não querias a vida que estava a construir. Pensei, talvez, que nunca quiseste ficar de verdade." Ela virou-se. As lágrimas lhe picavam nos cantos dos olhos, não porque lhe acreditasse de imediato, mas porque uma parte dela sempre temeu que houvesse mais na história. E agora, aqui estava ele, a derramar-se no vento frio de um lugar que uma vez tinha considerado seguro. "Por que agora?" perguntou. "Por que regressar?" Diogo deu um passo mais perto, mas não demasiado. "Porque os vi. Porque me apercebi de que perdi a coisa mais importante que alguma vez tive e nem sequer o sabia. E porque não quero que cresçam a pensar que o pai nunca se importou. Não posso apagar o que fiz, mas posso apresentar-me agora, se me deixares." O vento sussurrou entre as árvores e Sofia ficou quieta, com o coração dilacerado entre o passado e o presente. Não sabia o que dizer. Não sabia o que acreditar, mas sabia que os meninos, algum dia, perguntariam quem era o pai deles, e quando esse dia chegasse, ela queria poder dizer-lhes que pelo menos o tinha tentado. "Não prometo nada", disse, "mas talvez possas conhecê-los um passo de cada vez." Diogo acenou com os olhos úmidos, mas firmes. Um passo de cada vez. E pela primeira vez em anos algo que se tinha partido começou, lentamente, a reparar-se. Não com perdão, ainda não, mas com a verdade. E isso era um começo. A reconstrução pela consistência. Diogo esperou 3 dias antes de Sofia concordar em deixá-lo conhecer os meninos. Ela não lhes disse muito a Martim e Mateus. Disse-lhes que um amigo ia visitá-los. Ela praticou respostas na sua cabeça a perguntas que poderiam fazer, mas esperava que não o fizessem. O seu estômago se manteve apertado todo o dia. Arrumou o encontro no jardim botânico local, um espaço amplo e aberto onde os meninos podiam correr livremente, e ela não se sentiria encurralada. Ela não queria que se sentissem como se estivessem a ser examinados,
e não queria que Diogo pensasse por um momento que isto seria fácil ou casual. Este era o momento mais importante das suas vidas até agora, mesmo que os meninos ainda não o entendessem. Diogo chegou cedo. Vestia de forma simples, com um pullover cinzento suave e jeans escuras, e segurava um pequeno caminhão de brincar numa mão e um livro de contos na outra. Sofia não tinha a certeza se os presentes eram uma boa ideia ou não, mas apreciou que ele não chegasse de mãos vazias. Ela se afastou enquanto ele esperava nervosamente perto da entrada, olhando o seu relógio, olhando à sua volta, como um homem que tenta não entrar em pânico. Quando os meninos chegaram com ela, Martim imediatamente correu para as flores, gritando algo sobre encontrar uma borboleta. Mateus, mais cauteloso, agarrou-se à perna de Sofia, olhando para Diogo com uma curiosidade tranquila. Diogo não os apressou. Agachou-se e esperou até que se aproximassem. Não falou de imediato, só ofereceu o caminhão a Martim e estendeu o livro a Mateus. Martim, fiel ao seu estilo, pegou no caminhão sem hesitar e começou a fazê-lo correr pela gravilha. Mateus olhou para o livro, depois caminhou lentamente para a frente e o pegou nas suas pequenas mãos. Diogo olhou para Sofia em busca de permissão. Ela lhe deu um pequeno aceno. E depois, ele falou. "Olá", disse suavemente. "Eu sou o Diogo. Eu estou muito feliz por vos conhecer." Martim não respondeu, demasiado concentrado em fazer ruídos de motor. Mas Mateus acenou uma vez, sério e tranquilo, e disse: "Olá." Esse foi o começo. Caminharam juntos pelos jardins durante mais de 1 hora. Diogo se manteve ao ritmo dos meninos, nunca tomando o controle, nunca forçando a conversa. Perguntou quais eram as suas cores favoritas, se gostavam mais de dinossauros ou do espaço, que canções gostavam de cantar. Martim respondia a cada pergunta com deleite, enquanto que Mateus muitas vezes esperava, e depois acrescentava os seus próprios pensamentos com uma sabedoria tranquila. Sofia observou tudo com uma mistura de incredulidade e cautelosa esperança. Era o homem que se tinha perdido cada aniversário, cada febre, cada primeira palavra, e, no entanto, estava aqui, presente, a escutar. Enquanto se sentavam num banco sob um dossel de glicínias, Martim subiu para as costas do banco e fingiu ser um pirata. Diogo ofereceu-se para ler a Mateus, que já estava a folhear as páginas do livro que tinha trazido. Sofia sentou-se ao lado dele, mas não falou muito. Não precisava. Os seus olhos nunca deixaram a cena. Um homem que uma vez se desvaneceu, a ler suavemente para uma criança que nem sequer sabia o que era suposto ser um pai. Quando chegou o momento de ir embora, Martim disse: "Vais vir à nossa casa da próxima vez?" O coração de Sofia parou por um momento, mas Diogo a olhou antes de responder. "Isso depende da tua mamã", disse. "Mas eu gostaria." Mateus olhou para ele. "Sabes fazer panquecas?" Diogo riu suavemente. "Não muito bem, mas posso aprender." Essa noite, depois de os meninos se terem deitado, Sofia sentou-se no seu alpendre com uma manta enrolada nas suas pernas e olhou para a escuridão. Diogo os tinha acompanhado à casa, mas não ficou. Ele lhe agradeceu. Disse que não ligaria a menos que ela dissesse que estava tudo bem. Deixou-a sem pressão, sem promessas, apenas com a sensação de que algo finalmente poderia estar a mudar. Ela pensou em como seria fácil voltar a cair no passado, imaginá-lo a abraçá-la como costumava fazer, a sussurrar desculpas e sonhos que uma vez partilharam. Mas ela não era a mulher que ele tinha deixado para trás. Agora era mais forte.
E não estava a fazer isto por nostalgia. Estava a fazê-lo por Martim e Mateus, pela possibilidade de que conhecessem uma versão do seu pai que não era perfeita, mas sim presente. Isso, mais do que tudo, era o que eles mereciam. E se Diogo continuasse a aparecer, não com grandes gestos, mas com uma consistência tranquila, talvez, apenas talvez, pudesse converter-se em alguém que valesse a pena perdoar, não pelo passado, mas pelo futuro que ainda poderiam construir. E o restante da história é traduzido na íntegra a partir daqui, mantendo o foco na consistência e na reconstrução da família. Durante as semanas seguintes, Diogo começou a aparecer todos os sábados de manhã, como um relógio. No início, Sofia manteve as coisas com cautela. Nunca o deixava sozinho com os meninos. Sempre se ficava perto, a observar com uma intensidade tranquila. Mas lentamente, à medida que observava a sua paciência constante, a sua suave atenção e o esforço sincero nos seus olhos, começou a baixar a guarda, peça por peça. No entanto, os meninos não precisavam de ser convencidos. Martim apegou-se rapidamente a Diogo, como se sempre tivesse estado ali, arrastando-o para jogos imaginários, insistindo em que construísse torres de Lego e os perseguisse pelo quintal como um dinossauro. Mateus demorou mais. Sentava-se perto, mas raramente o tocava, a observar Diogo com olhos silenciosos, como se esperasse para ver se esta nova pessoa também se desvaneceria. Mas até ele começou a inclinar-se, especialmente quando Diogo lhes lia ou se sentava de pernas cruzadas no chão, a desenhar ridículas figuras de pau às suas ordens. Sofia começou a ver um lado de Diogo que nunca tinha conhecido. Agora era mais suave, despojado da arrogância e da imagem que costumava usar como uma armadura. Não falava da sua empresa a menos que lhe perguntassem. Nunca tirava o telemóvel quando estava com os meninos. Não pedia perdão nem tentava fazer grandes declarações. Simplesmente aparecia, semana após semana, a tempo, com as mangas arregaçadas e uma expressão que dizia que sabia quanto tinha que demonstrar. Uma tarde de sábado, enquanto Diogo ajudava Sofia a lavar as mãos cobertas de tinta dos meninos no lavatório da cozinha, Martim de repente virou-se para ele e disse: "Também podes vir às quartas-feiras, não só aos sábados?" Sofia paralisou, insegura de como responder, mas Diogo apenas sorriu e a olhou em busca de permissão. Ela acenou levemente. A partir dessa semana, as quartas-feiras converteram-se no seu segundo ritual. Ele trazia takeaway e brincava com os meninos até a hora de dormir, muitas vezes ajudando Sofia a limpar depois. Nunca falavam muito do passado. O acordo tácito entre eles era claro. O passado era pesado e áspero, mas o presente tinha que ser suave o suficiente para construir confiança. Uma noite, enquanto dobravam a roupa juntos na sala de estar, Sofia finalmente fez a pergunta que tinha estado na ponta do seu coração durante semanas. "O que te fez deixar de procurar?" Diogo fez uma pausa, as suas mãos enterradas numa pilha de pequenos meias. "Não soube como", disse em voz baixa. "Depois de te ires embora, pensei que não querias que te encontrassem. Pensei que me odiavas tanto que desaparecer era a tua forma de me dizer que tudo tinha acabado. E honestamente, não sabia se merecia encontrar-te." Ele a olhou então, com os olhos cheios de algo que se sentia como arrependimento, ensopado, em verdade. Mas devia ter tentado mais. Devia ter sabido que não terias ido embora sem motivo. Sofia não respondeu de imediato. O riso dos meninos ressoava do quarto deles pelo corredor. "Tu perdeste tanto?" sussurrou. "Perdeste tudo."
Diogo acenou lentamente. Eu sei, e nunca recuperarei esse tempo. Mas, se me o permitires, quero estar aqui para tudo o que vier depois. A sua conexão não era romântica de novo. Ainda não. Mas algo mais profundo se estava a formar entre eles. Uma parceria tranquila enraizada na criação, na redenção, na lenta reconstrução de algo que uma vez se desfez em pedaços. Sofia viu como os meninos floresciam com ele perto. Martim se tornou mais seguro. Mateus começou a abrir-se, a sorrir mais. Perguntavam por ele quando não estava. Desenhavam imagens da sua família, que agora incluíam 4 figuras de pau em vez de 3. Uma noite, depois de os meninos se terem deitado, Sofia entrou na sala de estar e encontrou Diogo a dormir no sofá, com os braços cruzados, a cabeça inclinada, um lápis de cera ainda metido atrás da sua orelha, da hora do conto. Não o acordou. Sentou-se em frente a ele e ficou a olhá-lo por um bocado, apercebendo-se de que, pela primeira vez em anos, a casa se sentia cheia. Não barulhenta ou caótica, simplesmente cheia. Completa de uma maneira que não se tinha permitido acreditar que fosse possível. Não sabia como seria o futuro. Não sabia se ela e Diogo voltariam a ser o que uma vez foram. Mas sabia que os seus filhos eram mais felizes, que já não carregava o peso sozinha, e que Diogo, apesar de todos os seus fracassos, o estava a tentar. Cada dia, às vezes, a redenção não chega com um grande gesto, às vezes introduz-se de ponta dos pés através da rotina, através de desculpas silenciosas, feitas com ações, em vez de palavras. E Sofia estava a aprender que talvez, apenas talvez, as segundas oportunidades não tinham que ser ruidosas para serem reais. Quando o outono chegou à Vila Nova de Mil Fontes, com ar fresco e folhas a ficarem douradas pelas colinas, Diogo tinha se convertido num acessório nas suas vidas. Não só os fins de semana ou os jantares a meio da semana. Estava ali para os projetos escolares, as consultas médicas, os contos antes de dormir e os pedidos de panquecas pela manhã cedo. Os meninos agora chamavam-no papá, sem duvidar. Diziam-no de forma natural, como respirar. Diogo nunca lhes pediu que o fizessem, nunca os corrigiu. Mas a primeira vez que Mateus sussurrou, papá, vem ver. Enquanto construía uma torre de blocos, Sofia tinha visto Diogo paralisar, só por um momento, como se a palavra lhe tivesse tirado o fôlego da melhor maneira possível. Sofia tinha observado tudo desenrolar-se lentamente, com cautela, mas de maneira constante. Não queria cair em velhos padrões ou ser arrastada pelo conforto do familiar. Tinha acontecido demasiado para isso. Mas com o tempo, o peso do que ela tinha carregado sozinha durante tanto tempo começou a aliviar-se. Já não sentia a constante dor do ressentimento. Em seu lugar, cresceu algo mais suave. Aceitação, compreensão, talvez até as primeiras etapas do perdão. Não porque Diogo o tivesse pedido, mas porque se o tinha ganho. Cada noite tardia, cada entrega pela manhã, cada momento tranquilo em que ele elegia a presença sobre o orgulho, unia uma nova versão dele em que ela podia começar a confiar. Então, uma noite nevada de dezembro, enquanto a primeira neve real cobria a vila e os meninos dançavam descalços na sala ao ritmo da música de Natal, Diogo perguntou a Sofia se podiam falar a sós. Pararam junto à janela enquanto os gêmeos giravam em círculo sobre o tapete, alheios a qualquer coisa fora da sua alegria. Diogo tirou uma pequena caixa de veludo do seu bolso. A respiração dela cortou-se, mas quando a abriu, não era um anel. Dentro havia uma simples corrente de prata, com 2 pequenos pendentes gravados,
Martim e Mateus. Ofereceu-lhe a ela. Não te estou a pedir nada, disse com voz firme, mas suave. Ainda não, só queria dar-te algo para te dar as graças, por eles, pela oportunidade de ser o pai deles e por não fechares a porta por completo, mesmo quando tinhas todo o direito a fazê-lo. Sofia olhou para o colar, com os dedos a tremer ligeiramente. Não disse nada ao princípio, só o pegou com suavidade. Esse momento não precisava de romance nem declarações. Precisava da verdade. E já a tinha. Para a primavera, a pequena casa começou a sentir-se mais pequena. Os meninos estavam a crescer rapidamente. Sofia e Diogo começaram a procurar em silêncio juntos algo mais permanente. Uma casa com quintal e mais luz. Não uma mansão, não uma declaração. Só um lar. Encontraram uma nos arredores da vila. Precisava de trabalho. Os pisos rangiam e os azulejos da cozinha estavam rachados, mas o jardim florescia com flores silvestres e a vista dava para uma suave colina. Sentia-se bem, como um lugar onde se podiam escrever novas histórias. O dia da mudança foi caótico, com os meninos a correrem entre as caixas, a discutir sobre que quarto teria o papel de parede com temática espacial. Diogo passou o dia a levantar móveis e a deixar que Martim dirigisse onde devia ir tudo, enquanto Sofia desempacotava a cozinha e tentava não chorar cada vez que abria uma gaveta e via o quão longe tinham chegado. Essa noite, depois de os meninos se terem deitado aninhados nas suas novas camas, Sofia e Diogo se sentaram no pátio traseiro sob uma corrente de luzes temporárias. Ainda havia caixas por todo o lado, ferramentas espalhadas pelo terraço, mas não importava. O ar era quente, o silêncio era pacífico. Sofia se virou para ele e disse, sem necessidade de o planear: acho que estou pronta. Diogo a olhou, inseguro de se referia à casa, à vida ou a algo mais. Pronta para quê? Perguntou em voz baixa. Ela sorriu, não com a sorriso cauteloso, mas com algo real, cheio de luz. Para deixar de fingir que não continuo apaixonada por ti. Ele não disse nada ao princípio, só lhe pegou na mão e beijou-lhe os dedos. Depois disse: eu nunca deixei de estar. Não se apressaram, não anunciaram nada. Mas a partir dessa noite, viveram não só como copais, não só como duas pessoas a curarem-se separadamente, mas sim como uma família, uma de verdade, desarrumada e humana e completa. E anos depois, quando Martim e Mateus subiram ao palco na sua graduação da escola secundária e agradeceram à sua mamã e ao seu papá por serem a sua melhor equipa, Sofia e Diogo sentaram-se na primeira fila, um ao lado do outro, com as mãos entrelaçadas. Não porque tudo tivesse sido perfeito, mas porque tinham escolhido, uma e outra vez, não desistir, nem um do outro, nem dos meninos, nem do amor. E essa escolha mudou tudo.